Epílogo. Banhado em luz. Egwene trabalhava à luz de 2 lâmpadas de bronze. Elas tinham o formato de mulheres segurando as mãos no ar, uma explosão de chamas aparecendo em cada conjunto de palmas. A calma luz amarela refletia nas curvas de suas mãos, braços e rostos. Elas eram símbolos da Torre Branca e da chama de Tar-Valon. Ou eram, em vez disso, representações de uma Aes Sedai, tecendo fogo. Talvez fossem simplesmente relíquias do gosto de uma Mirlin anterior. Eles se sentaram em ambos os lados da mesa dela. Uma mesa de verdade, finalmente, com uma cadeira de verdade para sentar. Ela estava dentro do escritório da Mirlin, expurgada de toda e qualquer referência a Elaida. Isso deixou vazio, as paredes vazias, os painéis de madeira sem adornos de imagem ou tapeçaria, as mesas laterais vazias de obras de arte. Até as estantes de livros tinham sido esvaziadas, para que algo de Elaida não ofendesse Egwene. No momento em que Egwene viu o que os outros fizeram, ela ordenou que todos os pertences de Elaida fossem reunidos e colocados sob uma fechadura segura, guardados por mulheres em quem Egwene confiava. Escondidos entre esses pertences estariam pistas dos planos de Elaida. Eles poderiam ser simplesmente notas escondidas entre as páginas dos livros, deixadas para revisão posterior. Ou eles poderiam ser tão obscuros quanto as conexões entre os tipos de livros que ela estava lendo ou os itens que ela tinha nas gavetas da escrivaninha. Mas eles não tinham a própria Elaida para questionar, e não havia como dizer quais esquemas dela retornariam para morder a Torre Branca em uma data posterior. Egwene pretendia examinar esses objetos, então entrevistar cada Aes Sedai que esteve na torre e determinar quais pistas eles esconderam. Por enquanto, ela estava com as mãos ocupadas. Ela balançou a cabeça, virando as páginas do relatório de Silviana. A mulher estava se mostrando uma guardiã eficaz, de fato, muito mais habilidosa do que Sheriam jamais fora. As mulheres leais respeitavam Silviana, e a Aja Vermelha parecia ter aceitado, pelo menos em parte, a oferta de paz de Egwene ao escolher uma delas como sua guardiã. Claro, Egwene também tinha 2 cartas rígidas de desaprovação, uma de Romanda e uma de Lelaine, no fundo de sua pilha. As 2 mulheres retiraram seu apoio efusivo quase tão rápido quanto deram. Agora, elas estavam discutindo sobre o que fazer com o Daemon que Egwene havia capturado durante o ataque à Torre Branca, e nenhuma delas gostou do plano de Egwene de treiná-las como Aes Sedai. Romanda e Lelaine a incomodariam por anos ainda, ao que parecia. Ela deixou o relatório de lado. Era fim de tarde, e a luz espiava pelas frestas das persianas para sua sacada. Ela não as abriu, preferindo a penumbra silenciosa. A solidão era agradável. Por enquanto, ela não se importava com as escassas decorações do quarto. Verdade, isso lembrava um pouco demais do estudo da mestra das noviças, mas nenhuma quantidade de tapeçarias baniria sua memória daqueles dias, não quando a própria Silviana era guardiã de Egwene. Isso era bom. Por que Egwene iria querer banir aqueles dias? Eles continham algumas de suas vitórias mais satisfatórias. Embora ela certamente não se importasse em poder sentar sem se encolher. Ela sorriu fracamente, examinando o próximo relatório de Silviana. Então ela franziu a testa. A maioria dos Aja Negros na torre havia escapado. Este relatório, escrito na caligrafia cuidadosa e fluente de Silviana, dizia que eles haviam conseguido capturar alguns dos negros nas horas seguintes à ressurreição de Egwene, mas apenas os mais fracos do grupo. A maioria deles, cerca de 60 irmãs negras, havia escapado. Incluindo uma Citer, como Egwene havia notado antes, cujo nome não estava na lista de Verin. O desaparecimento de Evanelen indicava fortemente que ela era negra. Egwene pegou outro relatório, franzindo a testa para si mesma. Era uma lista de todas as mulheres na Torre Branca, uma lista extensa de várias páginas, dividida por Aja. Muitos nomes tinham uma anotação ao lado deles. Preto, escapou. Preto, capturado. Levado pelo Seanchan. Esse último grupo era irritante. Saerin, agindo com previsão, havia feito um censo após o ataque para determinar exatamente quem havia sido capturado. Quase 40 iniciadas, mais de 2 dúzias delas Aes Sedai completas, arrebatadas à noite e levadas embora. Era como uma história contada para crianças na hora de dormir, alertando sobre fades ou meio-homens que roubavam crianças perversas. Essas mulheres seriam espancadas, confinadas e transformadas em nada mais que ferramentas. Egwene teve que se controlar para não esticar a mão para sentir o pescoço, onde a coleira prendia. Ela não estava se concentrando nisso agora. Queime tudo. Cada um dos membros do Aja Negro na lista de Verin foi visto saudável e vivo após o ataque de Seanchan. Mas a maioria escapou antes que Egwene chegasse à torre para tomar seu assento. Velina se foi. Assim como Shai e Birlen.
E ao viarem, os caçadores negros não conseguiram chegar até ela a tempo. O que os alertou? Infelizmente, provavelmente teve algo a ver com Egwene capturando o Aja Negro no acampamento rebelde. Ela estava preocupada em exagerar. Mas o que mais ela deveria ter feito? Sua única esperança era capturar todos os negros no acampamento e torcer para que a notícia não se espalhasse para a Torre Branca. Mas aconteceu. Ela capturou as que permaneceram e as executou. Então ela ressuscitou todas as irmãs na torre na vara do juramento. Elas não gostaram, é claro. Mas o conhecimento de que todas as mulheres no acampamento rebelde fizeram isso as influenciou. Se não, a notícia de que Egwene ordenou a execução de sua própria guardiã provavelmente o fez. Certamente foi um alívio quando Silviana se ofereceu para jurar primeiro, na frente de todo o salão, para provar a si mesma. Egwene seguiu ressuscitou a si mesma e então disse ao salão a verdade que ela tinha visto cada mulher no acampamento provar que ela não era uma amiga das trevas. Elas capturaram mais 3 irmãs negras que não estavam na lista de Verin. Apenas 3. Que precisão! Verin provou a si mesma mais uma vez. Egwene deixou o relatório de lado. O conhecimento daqueles que escaparam ainda a atormentava. Ela sabia os nomes de 60 Darkriendes, e eles escaparam de suas garras. Esse número chegava a 80 se ela incluísse aqueles que escaparam do acampamento rebelde. Encontrarei você, ao viarem, pensou Egwene, batendo o dedo no lençol. Encontrarei todos vocês. Vocês eram uma podridão dentro da própria torre. O pior tipo de podridão. Não deixarei que vocês a espalhem. Ela colocou a folha de lado e pegou outra. Esta continha apenas alguns nomes. Uma lista de todas as mulheres na torre que não estavam na lista de Verin e que tinham sido levadas pelo Seanchan ou tinham desaparecido após o ataque. Verin acreditava que uma das renegadas, Mezana, estava escondida na torre. A confissão de Sherion corroborou isso. A tarefa de Egwene de refazer o juramento de todas as Aes Sedai na vara não revelou nenhuma Darkrien de grande poder. Esperançosamente, o próprio refazer o juramento aliviaria a tensão entre as Ajas. Elas poderiam parar de se preocupar se houvesse negras entre elas. Claro, isso poderia muito bem enfraquecer as Aes Sedai ao dar provas de que as Aja negras realmente existiram em primeiro lugar. De qualquer forma, Egwene tinha um problema. Ela olhou para a folha à sua frente. Cada mulher na Torre Branca havia provado que não era uma amiga das trevas. Cada mulher na lista de Verin foi contabilizada. Ela havia sido executada, capturada, fugido da Torre Branca no dia da ascensão de Egwene, havia sido levada pelo Seanchan ou estava fora da torre no momento, e já fazia algum tempo. As irmãs tinham instruções para ficar de olho nelas. Talvez tivessem tido sorte, e a Forsaken era uma daquelas mulheres que foram levadas pelo Seanchan. Mas Egwene não acreditava nesse tipo de sorte. Uma das Forsaken não seria capturada tão facilmente. Ela provavelmente sabia sobre o ataque em primeiro lugar. Isso deixou os 3 nomes na lista na frente de Egwene. Nalazia Meran, uma Brown, Teramina, uma Green, e Jamilila Norcis, uma Red. Todas eram muito fracas no poder. E as mulheres nesta lista estavam todas na torre há anos. Parecia implausível que Mezana estivesse personificando uma delas e fazendo isso tão bem que seu subterfúgio não tivesse sido notado. Egwene teve um pressentimento. Uma premonição, talvez. No mínimo, um medo. Esses 3 nomes eram os únicos que poderiam ser os renegados. Mas nenhum deles se encaixava, nem um pouco. Isso lhe deu um arrepio. Mezana ainda estava escondida na torre? Se sim, de alguma forma ela sabia como derrotar o Ulfrod. Uma batida suave veio à sua porta. Ela estalou um momento depois. Mãe? Silviana perguntou. Egwene olhou para cima, erguendo as sobrancelhas. Achei que você gostaria de ver isso, disse Silviana, entrando, com o cabelo preso num coque preto e arrumado, a estola vermelha do guardião em volta dos ombros. O que é? Você deveria vir e ver. Curiosa, Egwene se levantou. Não havia tensão na voz de Silviana, então não poderia ser nada muito terrível. As duas deixaram o escritório para trás, andando pelo lado de fora do prédio até o hall da torre. Quando chegaram lá, Egwene levantou uma sobrancelha. Silviana gesticulou para que ela entrasse. O salão não estava em sessão, e as cadeiras estavam vazias. Uma dispersão de ferramentas de pedreiro estava em lençóis brancos no canto, e um grupo de trabalhadores em macacões marrons grossos e camisas brancas, mangas enroladas, estavam reunidos em frente à abertura na parede que o Seanchan haviam deixado. Egwene havia ordenado que uma janela de rosácea fosse instalada na abertura em vez de fechá-la completamente,
uma lembrança da época em que a Torre Branca havia sido atacada. Um aviso para evitar que isso acontecesse novamente. Antes que a janela pudesse ser instalada, no entanto, os pedreiros estavam ocupados escorando as laterais e criando o encaixe. Egvene e Silviana deslizaram para dentro da sala, descendo a curta rampa até o chão, que havia sido novamente pintado adequadamente com as cores de todos os 7 ajas. Os pedreiros os viram, então recuaram respeitosamente, um homem tirando o boné e apertando-o contra o peito. Chegando à borda da sala, pouco antes da abertura, Egvene finalmente viu o que Silviana trouxera para ver. Depois de todo esse tempo, as nuvens finalmente se dissiparam. Elas se afastaram formando um anel ao redor do Monte Dragão. O sol brilhava, radiante, iluminando o penhasco distante e coberto de neve. A boca quebrada e o pico mais alto da encosta da montanha destruída estavam banhados em luz. Era a primeira vez que Egvene conseguia se lembrar de ver a luz solar direta em semanas. Talvez mais. Alguns novatos notaram primeiro. Mãe, disse Silviana, parando ao lado dela. E a notícia se espalhou rapidamente. Quem imaginaria que um pequeno anel de luz solar causaria tanto rebuliço? É uma coisa tão simples, na verdade. Nada que não tenhamos visto antes. Mas havia algo lindo nisso. A luz fluindo em uma coluna, forte e pura. Distante, mas marcante. Era como algo esquecido, mas de alguma forma ainda familiar, brilhando de uma memória distante para trazer calor novamente. O que isso significa? Silviana perguntou. Não sei, disse Egvene. Mas fico feliz em vê-lo. Ela hesitou. Essa abertura nas nuvens é muito uniforme para ser natural. Marque este dia nos calendários, Silviana. Algo aconteceu. Talvez, eventualmente, saibamos a verdade sobre isso. Sim, mãe, disse Silviana, olhando novamente pela fresta. Egvene ficou com ela, em vez de retornar imediatamente ao seu escritório. Era relaxante olhar para aquela luz distante, tão acolhedora e nobre. Tempestades virão em breve, parecia dizer. Mas, por enquanto, estou aqui. Estou aqui. No fim dos tempos. Quando muitos se tornam um. A última tempestade reunirá seus ventos furiosos para destruir uma terra que já está morrendo. E no seu centro, o cego estará sobre seu próprio túmulo. Lá ele verá novamente. E chorar pelo que foi feito. De The Prophecies of the Dragon, Essanic Cycle. Tradução oficial de Malhavishi, Imperial Record House of Seandar, quarto círculo de elevação. O fim do 12º livro de A Roda do Tempo.